Uma outra forma da gente explorar as derivadas é plotando elas num gráfico para ver o comportamento delas. E a gente pode fazer isso usando o Excel. Vamos imaginar, por exemplo, que a gente quer estudar a função y igual a seno de x, que está aqui, e a gente vai estudar ela no intervalo de 0 até uma oscilação completa, que é 2π. Então, vou colocar aqui o xi como seno zero, o xf como seno 2 vezes 3,14, que é o π, e eu vou colocar 100 pontos nesse intervalo. Então, o nosso ΔX vai ser o ponto final menos o ponto inicial, dividido pelo número de pontos, vai ser 0,0628. Já coloquei aqui o x e o y para adiantar o nosso serviço, e o i está indo de 1 até 100, né, porque são 100 pontos. O primeiro valor do x, a gente puxa aqui, é o xi igual a 0. O segundo valor vai ser o anterior mais o delta, mas para eu manter sempre somando com esse delta, quando eu usar a função autocompletar do Excel, eu coloco aqui o cifrão para ele sempre somar com esse valor. E aí agora eu autocompleto, ele já vai me dar aqui todos os valores até 6,2172, que seria o último valor antes de 6,28. Agora o y é o seno do x, então eu vou usar a fórmula do Excel, seno, aperto o Tab para ele considerar a função seno, e puxo aqui o número para fazer o cálculo. Então, o autocompleto ele me dá aqui a função seno. Se eu selecionar essas duas colunas e inserir gráfico de dispersão, a gente tem aí a função senoidal como já era esperado. Mas o nosso objetivo aqui não é estudar a função seno, e sim a função derivada dela. A gente lembra então que a derivada é definida como o limite quando ΔX tende a zero de ΔY sobre ΔX. Então eu vou calcular este m, que é o ΔY sobre o ΔX. Por exemplo, eu vou pegar este segundo ponto e vou fazer então a variação no y. Eu pego então este y, o y2, menos o anterior, que é o y1, e divido pela variação no x, que vai ser o x2 menos o x1. Eu vou ficar sem o primeiro valor de m aqui, porque eu não tenho valores anteriores do x e do y para comparar. Mas se eu autocompletar aqui, eu vou obter então os valores do m. E aí agora eu posso plotar o x, o y e o m juntos. Então, se eu selecionar todos esses valores aqui, clicar em inserir gráfico de dispersão, observa que a gente obtém aqui a curva azul, que é o y, a nossa função senoidal. Deixa eu puxar esse cara lá para cima. Aqui, ó. Eu tenho aqui o y, que é a nossa função seno, e de fato o seno começa em 0, atinge o seu valor máximo em π sobre 2, né? Que é aproximadamente 3,14 dividido por 2, dá 1,5, 1,6, alguma coisa. Depois ele volta para 0 em π, 3,14 aqui, vai para menos 1 e depois volta para 0. Agora observa que a função derivada, que no caso é o nosso m, né, em que a gente fez o ΔX como sendo 0,0628. Essa função vermelha, então, é a função da inclinação em qualquer ponto. E ela é uma função cosseno. Uma função cosseno, tá vendo? Ó? Ele começa em 1, vai para 0, depois vai para menos 1, volta para 0 e depois termina em 1 de novo. Para a gente tornar essa comparação ainda mais clara, a gente poderia plotar aqui o valor de cosseno de x. Então, eu vou usar a função cosseno de x e vou autocompletar. E agora eu vou plotar só x, m e cosseno, para você poder comparar as duas funções, tá? Então, eu vou pegar aqui, ver se eu vou conseguir fazer isso, selecionar esses pontos. Ok, selecionei aí os pontos, né? Não sei se isso vai dar certo, mas vamos ver. Inserir gráfico de dispersão. Não deu certo, porque ele deixou selecionar direito. Bem. Ok, agora sim, selecionei os dados direito. Inserir gráfico de dispersão. Observa então que as duas funções se sobrepõem. A gente nem consegue ver a função m aqui,
ela está debaixo, as duas estão sobrepostas. Basicamente, a nossa função n é a função cosseno. Aqui dá para ver um pedacinho de azul, né, das funções sobrepostas. Ou seja, plotando a função da derivada de seno, a gente viu que de fato ela é um cosseno. Você pode explorar outras funções, como por exemplo, ln, tangente, e ver o que acontece aí com os resultados.